O que acontece? Isso daqui fica desse jeito. A Rússia dominou a Crimeia. Aqui não evolui, mas quem tem controle do território são os separatistas, né? E aí, de repente, em abril do ano passado, o Putin começa a trazer soldados para a fronteira. Fazer as tais manobras, os exercícios militares. Ele tira do resto das outras fronteiras? Tira aqui até da Sibéria e traz gente para cá. Aliás, dado interessante, acho que é desde 1920 que ele não deixava as fronteiras com a China e com a Mongólia tão desprotegidas. Ah, é? Com contingente tão baixo de soldados. Pra você ver o quanto que ele mobilizou e o quanto ele está interessado nisso daqui e o quanto ele se sente seguro na relação com a China hoje. Quando ele faz isso, né, o Ocidente fica olhando, tá todo mundo olhando, ninguém acha que vai dar nada. O que esse pessoal fica fazendo aí? Eles estão se preparando. Tá vindo combustível, tá vindo tanque, tá vindo armamento, tá vindo trem, tá vindo soldado, tá vindo avião, tá vindo míssil, lançador de míssil, tá vindo um mundo pra aí. Hoje são 200 mil soldados. E você não faz isso só pra... deixa eu dar uma ameaça, deixa eu dar um susto no mundo. Não o Putin. Ele não é esse cara. Não, porque ele entende como que funciona a política internacional. Ele sabe que se você blefar e não entregar, você vai ser visto como uma pessoa fraca. Entendi. E se você for fraco, uma das ferramentas da política internacional é a ameaça. É você virar para o outro e falar assim, olha, vai ter consequências. Que consequências? Quem é você? Ó aqui meu histórico. Ó o que eu já fiz. Entendi. Ó quais são as minhas consequências. Se os Estados Unidos ameaçam um país de algo, essa ameaça ela é crível. Por quê? Os Estados Unidos se envolve em vários conflitos e tal. Agora, se o Brasil vira para a Argentina e fala, olha, Argentina, não faça isso. Argentina, o que vai acontecer, Brasil? Você não tem histórico, você não tem credibilidade, você não faz. E o Putin entende essa lógica muito bem. Ele é um ex-KGB, né? Serviço secreto, russo, soviético. Bom, e aí, o que aconteceu nos últimos dias? Essas províncias, lá em 2014, se declararam independentes. Esse pedaço aqui, que é mais ou menos o pedaço que está controlado pelos russos. Mas o tamanho do estado mesmo, ele é mais ou menos isso, vai. Tá. São 2 provincionas. Esse pedaço aqui é controlado por ucraniano. E a Ucrânia domina, tem soldados aqui e tal, e tá em confronto com esse pessoal daqui. Desde 2014, o tempo inteiro acontecendo isso. Agora o Putin virou e falou assim, tudo isso daqui é um país independente. O parlamento russo aprovou e o Putin veio a público anteontem, esses dias, e falou as regiões de Donbass, que é o nome dessas 2 regiões, Donetsk e Luhansk, são países independentes. Eu reconheço a independência deles. E eu estou enviando tropas para garantir que isso... para manter a paz. E aí, ele já enviou as tropas? Já, elas já estão aqui dentro. E nessa região onde tinha ucraniano não satisfeito? Não, essa não, eles estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Agora, neste momento, tem muitas tropas russas aqui. Na Bielorrússia dentro da Bielorrússia. Participando de um exercício militar que está acontecendo há alguns dias, semanas. Então é amiguinha da Rússia? Mega amiga. Tá. Aliás, eu troquei, né? Eu falei que um era o Little Russians, era esse, e o White Russians é esse. Eu falei invertido, acho. Esse aí é Little Russian? Não, esse. Esse, tá. E aí tem um exercício militar e eles estão aqui posicionados. O maior contingente está aqui na fronteira próxima à Ucrânia. Os russos estão posicionados. Kiev está aqui pertinho. Está muito perto de Kiev. E a grande dúvida é, o Putin vai atacar Kiev? Os americanos, o serviço de inteligência americano falou, vai. Falaram que vai? Falaram. A gente está falando isso faz 2 semanas.
Ele não vai se contentar com isso. Ele vai atacar Kiev. Ele não parece um cara também, é o que você falou, não parece um cara que fica ameaçando e não faz. Mas aí que tá. As consequências disso é o mundo inteiro se unir contra a Rússia ou não. Depende do que você chama de se unir. Se unir é a mesma coisa que aconteceu quando a Alemanha e Japão e aconteceu aquilo lá, de ter essa consequência de eles serem tratados como o grande mal a ser combatido. Nem a Europa. Você entendeu? Entendi. Nem a Europa e nem os Estados Unidos colocarão nenhum soldado aqui para defender a Ucrânia. Por quê? Porque eles não estão preparados para entrar numa terceira guerra mundial pela Ucrânia. Basicamente isso. Eles não se prepararam durante os anos? Não, eles não querem fazer uma terceira guerra mundial pela Ucrânia. Ninguém quer. Não. Os europeus menos ainda. Eles vão assistir acontecer isso. Bom, mas isso é vão recriminar. Isso é uma repetição da história. Eles assistiram isso com Hitler. Exato. Falaram, não, mas é só aquele ali. Deixa tudo lá bem, na Polônia, né? Não, só. Aí chegou uma hora que foi assustador, tarde demais. E o Putin, então, ele espera que isso aconteça, que não tem uma reação. Ele tem certeza que não vai ter. Tem certeza. Tem certeza. E ele tá certo. Mas não haverá uma reação militar do Ocidente para proteger a Ucrânia. O que o Ocidente vai fazer? Dar armas. Já está dando, desde 2017. Para ucranianos? Para Ucrânia. Nossa. Está dando armas para os ucranianos se defenderem. Quem que está desesperado aqui? Quem que você acha que está desesperado nessa história? A Polônia de novo. Isso. É óbvio. Todos os países, esses três aqui, Estônia, Letônia, Lituânia, estão desesperados. Polônia está desesperado. Porque você está falando que vai acontecer. Gostei de aqui não aconteceu nada. Ele vai vir para cá também, o Putin? Se ele recuperou esse território inteiro. Esse daqui é o maior estado em população das ex-repúblicas soviéticas. De todas as ex-repúblicas soviéticas, o Cazaquistão é maior em tamanho. Mas não é Mas em população, a Ucrânia é maior. São mais de 40 milhões de pessoas aqui. A Ucrânia é o primeiro, é a mais importante a ser recuperada. Mais importante. E ela é mais chave, porque o Putin disse no discurso dele de 2 dias atrás que ele falou? Que não existe nação, país ucraniano independente. Que a Ucrânia é uma invenção dos russos. Dos russos? Dos soviéticos, dos russos. Que esse país não existe, que eles são irmãos e que eles são russos. Na verdade, que não existe diferença entre russo da Rússia e russo, por isso que é White Russians ou russos brancos pequenos russos, é tudo russo. Isso daqui é tudo russo para ele. Só que ele ignora que existe um idioma, uma cultura, uma história, uma identidade nacional de um povo que foi dominado em momentos pelo Império polonês, por vikings, por mongóis, por todo tipo de gente, por turcos,